O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, hoje é um dia que neste mês de outubro é dedicado às missões. E nós então neste mês tivemos a oportunidade de refletir, de meditar, de rezar, de fazer gestos concretos em favor das missões. Nós muitas vezes imaginamos que os missionários são aqueles que deixam tudo e vão pelo mundo afora para pregar o Evangelho. Mas como igreja, todos nós temos que ser missionários. A igreja nasceu para ser missionária. Então, se nós não podemos deixar nossos afazeres, nossos compromissos, nossas responsabilidades, nós devemos ajudar aqueles que em nosso nome, em nome da nossa igreja, vão pelo mundo pregar o Evangelho. Então, esse é um primeiro ponto importante no mês missionário. Mas o segundo ponto é o da consciência missionária. Nós também somos missionários em cada ambiente, em cada lugar em que nós estamos, porque nós também recebemos o mesmo chamado, nós participamos daquilo que o próprio Cristo disse a todos nós: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então todos nós devemos ter essa consciência para que no nosso dia a dia, fazendo as nossas tarefas, vivendo a vida familiar, vivendo a vida comunitária, nós não percamos esta consciência de responsabilidade missionária, ou seja, de mostrar às pessoas que Jesus está conosco, caminha conosco e que tem um projeto de salvação para todos. Todos são chamados à salvação. Como nós dizemos nas palavras consacratórias, sangue derramado por muitos e por todos, né? Todos são chamados a esta salvação conquistada pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós vemos nas leituras de hoje, Deus tem esse projeto de reunir todas as pessoas para que conheçam o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua generosidade. Então essa profecia de Jeremias, ela acontece aqui na nossa comunidade. Gente que é chamada de todos os cantos, e nós aqui, tem gente que veio do norte, gente que vem do sul, do nordeste, gente diferente, de idade diferente, de sexo diferente, e no entanto todos nós fomos congregados pelo amor de Deus. Nenhum de nós imaginávamos que um dia estaríamos aqui no 30º domingo do tempo comum do ano B de 2021, para celebrar a Eucaristia com estas pessoas que estão ao nosso lado. Olhem que buquê bonito que Deus reuniu, né? Nós somos o buquê de flor de Deus, e cada um de nós uma flor completamente diferente, uma planta completamente diferente, e no entanto formamos aqui aquilo que Jeremias profetiza, um povo que é chamado e que pode, dentre muitas dores e sofrimentos,
ter que caminhar, mas que se encontra nesse momento diante da ação de Deus, se encontram protegidos pelo amor de Deus, pela graça de Deus, serão recebidos com preces, serão recebidos em oração, como nós estamos aqui hoje. E quem conquistou isso para nós? Jesus Cristo, sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdote. Por quê? Ele faz a ponte, ele é o pontífice, entre as coisas terrenas e as coisas divinas. Por quê? Ele participa das duas naturezas. Ele é Deus e ele é verdadeiramente humano. Então ele conhece as nossas dores, sabe das nossas fraquezas, ele conhece as nossas necessidades. E ele pode então fazer essa ponte maravilhosa porque ele conhece tudo que é de Deus e conhece tudo que é dos homens. Então Jesus faz essa ligação entre as coisas da terra e as coisas do céu. E nós sabemos que os mistérios do céu são grandes. Nós não sabemos como eles são, mas sabemos que são grandes, maravilhosos, imensos. E é Jesus que faz essa ligação enquanto nós estamos a caminho, enquanto nós estamos caminhando. E como bem diz a palavra de Deus, nós ainda caminhamos na penumbra da fé. É a fé que faz com que a gente não desanime, mesmo quando a gente tem que atravessar um túnel. Se você está indo para a praia, você entra num túnel, você não vê céu, não vê nada, só vê um buraco, uma escuridão. Mas você sabe que do outro lado você vai encontrar aquilo que você está procurando. Você vai encontrar a praia, vai encontrar o sol, vai encontrar a água bonita. Então, o túnel não te assusta, porque você sabe para onde você está indo. Assim também a nossa vida não pode nos assustar, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós nos caminhamos para a vida eterna, e a nossa caminhada, mesmo que às vezes passe por um túnel sombrio, escuro, mal iluminado, mas a gente sabe o que tem do outro lado. Então a gente não desanima, a gente continua em frente. E quem nos dá essa garantia, esta certeza, é Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança, que faz essa ponte entre as coisas da terra e as maravilhas que nos esperam no céu. E já na terra nós podemos participar dessas maravilhas, como quando aqui, hoje, nós nos reunimos para celebrar a presença do Senhor e nos fortalecemos com a sua palavra, nos fortalecemos com a Eucaristia, nos fortalecemos com a comunhão das pessoas que estão conosco rezando. Ninguém reza só para si aqui, nós rezamos por todos os que aqui estão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é apoiados nessa força que Jesus nos dá que nós podemos vencer as dificuldades. E nós devemos procurar, vencendo as dificuldades, dar testemunho de que essa presença de Cristo é eficaz, que produz frutos bons na nossa vida. Nós hoje também lembramos da Pontifícia Obra das Crianças Missionárias. E o que a gente lembra quando fala das crianças? Devagar as crianças estão voltando ao nosso convívio, porque a gente já está, a maioria, vacinado, né? Então elas não correm risco desde que a gente mantenha o distanciamento, a nossa higiene, a nossa máscara, tudo bem. Então a gente, com todo o cuidado, pode receber as crianças. Mas a gente fica preocupado, nós que procuramos fazer esse caminho do Senhor, nós ficamos preocupados com a educação da fé das crianças. As crianças têm uma educação religiosa muito tênue hoje em dia. E a gente vê as criançadas aí, sabe manejar muito bem o WhatsApp da vida, mas não estão ligadas nas coisas de Deus. Quando a gente era criança, a maioria de nós aí, que somos mais velhos, lembramos disso, primeiros livrinhos que a gente ganhava era sobre as histórias da Bíblia. A gente sabia quem era Adão, quem era Abraão, quem era Isaac, quem era Jacó, quem era Moisés, sabia dos profetas, sabia de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, São José, conhecia o nome dos apóstolos. A nossa criançada hoje não tem essa referência. Eles não sabem. Porque muitas famílias, espero que não seja o caso das nossas famílias aqui, mas muitas famílias não rezam nem para comer, não ensinam as crianças a rezar nem para dormir. Como é que essas crianças vão viver a fé se elas não têm nenhuma ligação com as coisas do alto? As coisas do alto, as coisas divinas, que nós vivemos pela fé,
devem ser ensinadas às crianças para que elas abram os olhos, para que elas vejam, porque o que elas veem, às vezes, é muito mau exemplo, em programas de TV, em programas do seu celular, são muito maus exemplos. E cadê o bom exemplo? Da nossa família, da nossa comunidade, da nossa catequese, que deve cada vez ser mais aprimorada. Ensinar as crianças a gostar das coisas de Deus. Eu fico contente de ver as criancinhas que estão voltando e vêm lá falar para mim, estou voltando para a igreja, estou voltando para a igreja. Está tudo contente que está voltando para a igreja, que bom, né? Mas será que todas as crianças são assim? Todos os adolescentes são assim? Então é um compromisso missionário nosso, ser missionário dentro da família. O pai, a mãe, eles têm a obrigação de ajudar os seus filhos e filhas a fazer também essa ponte entre as coisas do céu e as coisas da terra, porque elas têm que se preparar nessa caminhada da vida delas para ganhar a salvação e não para se perderem. Se você não consegue trazer o seu filho, sua filha agora, que tem 5, 6 anos para a igreja, você vai conseguir quando eles tiverem 15, 16? Quando tiverem 20? Não vai. Não vai. Tem que mostrar, tem que abrir os olhos, eles têm que enxergar que isso é importante, eles têm que vir não obrigados. Mas você não obriga teu filho a escovar o dente, a ir na escola, a trocar de roupa. Olha, não é uma questão de obrigação, de imposição, é uma obrigação para abrir os olhos das pessoas para as necessidades da vida. E qual é a maior necessidade nossa? É de não perder a nossa salvação. É isso que nós precisamos, ganhar a vida eterna, que essa aqui é passageira. Nós vimos agora nessa pandemia quanta gente nos deixou, quanta gente ficou à beira da morte. A vida é muito tênue, nós não sabemos que dia que Deus vai nos chamar. E nós devemos então nos preparar, porque não adianta nada fazer uma caminhada tão grande em busca da salvação eterna e quando estiver quase chegando a gente desanimar, desistir, não andar mais. No Evangelho nós vamos ver um fato até bastante corriqueiro, porque Jesus sempre fazia isso, ele prestava atenção nas pessoas, a sua prática misericordiosa fazia com que ele fosse uma pessoa de grande sensibilidade, ele então percebia a necessidade das pessoas. E aí nos conta o Evangelho que Jesus sai de Jericó e tem os discípulos e uma grande multidão que o está seguindo. Né? Então, seguir a Jesus, caminhar com Jesus, importante para o povo daquele tempo, importante para nós hoje. Aí na beira do caminho tem um cego que pede esmola, que está lá sentado, e ele é filho de Timeu, por isso se chama Bartimeu. A palavra Bar indica filho, filho de Timeu, Bartimeu. E o Bartimeu escuta falar que Jesus está passando. Ora, quantas vezes Jesus já não devia ter passado naquele caminho? O que acontece com o Bartimeu é que ele foi gravando aqui, olha, é Jesus, é o Filho de Deus, é o Filho de Davi. Até que, portanto, ele já está movido de esperança que aquele Jesus pode lhe fazer o bem. E aí ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo, cala a boca, ele está atrapalhando o mestre, ele está caminhando, ele está seguindo aí com a multidão. Mas Jesus é sensível, ele escuta, e ele grita de novo, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele manda todo mundo parar e faz, chama. Aí, levanta-te. Coragem, Jesus te chama. Isso aqui é, a gente está sofrendo às vezes numa situação, está os olhos meio escuros, a gente não compreende a situação, mas alguém pode dizer para nós, coragem, levanta, Jesus te chama, Jesus está com você, Jesus está te chamando e quer a sua presença. E a pessoa se anima de novo, e nós é que somos esse instrumento de levar essa pessoa a saber que Jesus o está chamando. Aí tem uma frase muito bonita que às vezes parece que é aleatória, mas não é. O que o cego faz, em primeiro lugar? Ele joga fora o manto. Olha, para um cego, naquela situação, o manto é a única segurança que ele tem. Por quê? Nessa região, à noite esfria demais. Durante o dia é quente, mas à noite gela. Se ele não tiver um manto, ele morre. Agora, como é que um cego vai sair procurando onde é que está o seu manto? Como é que o cego vai achar onde é que ele largou o seu manto, se ele estiver sozinho? Ele não acha. Então ele segura o seu manto com firmeza, porque aquilo é a segurança dele. Ele sabe que vai chegar à noite e vai esfriar, e ele tem que se cobrir, senão ele morre.
E, no entanto, ele confia tanto em Jesus que ele joga o manto fora. Não precisa mais do manto. Ele joga a sua segurança fora e coloca a sua esperança e a sua segurança nas mãos de Jesus. Aí Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ora, Jesus está vendo que ele é cego, mas ele tem que assumir a responsabilidade pela sua nova situação. Que eu veja, porque quando a gente vê, a gente é responsável. Se você passa por um lugar e acontece alguma coisa, ou um acidente, ou sei lá, e vai, eu não vi. Se você não viu, você não assume nenhuma responsabilidade. Mas se você vê, você assume responsabilidade, você viu, você sabe o que aconteceu. Que eu veja, porque quando a gente vê as coisas da fé e relega, é a gente que está tampando o olho da gente. A gente não é cego, a gente foi educado na fé, a gente participou da igreja, mas precisa querer ver. Eu tenho que querer ver, vai trazer responsabilidade, e tudo que traz responsabilidade traz serviço, traz trabalho. É daí que entra o trabalho missionário. Se eu estou vendo, eu vou assumir um trabalho missionário de ajudar as outras pessoas a verem a mesma realidade de salvação. Mestre, que eu veja. E Jesus diz: tua fé te salvou. E o que aconteceu? O cego foi embora, saiu, foi para casa, foi comemorar, foi fazer uma festa lá com os amigos porque estava enxergando? Não. Ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus. Foi atrás de Jesus. Jesus estava em Jericó, provavelmente ele era de Jericó, porque um cego não fica viajando para todo lado. E ele largou o seu manto, largou a sua segurança para trás, porque agora a segurança dele, a esperança dele estava em Jesus. Coragem, o Mestre te chama, Jesus está te chamando, levanta-se. Antigamente nós ouvíamos aquela canção, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Mas é isso que tem que fazer. Levantar, sacudir a poeira e vamos embora, vamos em frente. A gente brinca lá quando se encontra lá embaixo. Ah, estou vivo ainda, né? Estou vivo ainda. Ou seja, tem que valorizar a vida, a nossa e a dos outros, né? Porque enquanto nós temos vida, nós temos condições de buscar o caminho da salvação, de encontrarmos com Jesus, de dizermos para Ele: eu quero ver a realidade, eu quero ver quem está sofrendo, eu quero ver quem está precisando, eu quero ver quem está triste, eu quero ver quem está abandonado. Por isso, quando a gente faz uma visita para um doente, para uma pessoa idosa, e a gente vai lá, anima a pessoa, para ela continuar firme, saber que ela não está sozinha, ela tem um apoio da comunidade, e esse apoio da comunidade é indicado pelo próprio Cristo, que nos move a ir lá atender as pessoas. Isso é uma obra missionária, é levar alegria ao coração das pessoas. A missão quer mostrar que a salvação vem de Deus e essa salvação está disponível para todos aqueles que querem ver Jesus e seguir Jesus. Mestre, que eu veja. E isso nós também pedimos para Jesus, que eu veja, e que ao ver e ao contemplar a ação de Jesus, eu me encante tanto que eu não faça as coisas por mera obrigação, mas eu faça com o coração. Eu não estou interessado em entender as coisas de Jesus com a cabeça, para proclamar com a boca, mas principalmente eu quero que isso seja de coração, de adesão da minha pessoa, de amor a Jesus Cristo. Quando nós vamos proclamar o Evangelho, a gente faz 3 cruzes, né? Que o Senhor esteja na minha cabeça para que eu possa compreender a palavra que eu vou ouvir, que esteja na minha boca para que eu tenha coragem de proclamá-la, mas que esteja no meu coração para que eu a ame, né? Para que eu possa colocar na minha vida, na minha história, a palavra de Jesus que vai trazer conforto às pessoas desanimadas, aos enfraquecidos e principalmente na minha ação, onde nós vamos ajudar aqueles que mais necessitam da nossa ajuda. Então não esqueçamos de rezar pelos nossos missionários e missionárias e de assumir o compromisso de também sermos missionários em cada estado de vida, em cada lugar que nós estivermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.